Esse vídeo vai fazer você valorizar muito mais as coisas que você já conquistou. Eu estava pensando esses dias a respeito disso, sobre como quando a gente conquista alguma coisa, não leva muito tempo para aquilo ali perder valor. Isso pode acontecer em diversas áreas, de diversas formas, com diversos objetivos que você tanto lutou para conquistar e hoje você conquistou. Hoje faz parte já da sua vida, só que você simplesmente deixou de dar valor para isso. E eu vou te mostrar como isso é real, como você realmente deixou de valorizar as coisas que você já tem. Talvez você pense, não, eu adoro tudo que eu tenho, as coisas que eu tanto lutei para conquistar, eu valorizo muito, mas vou te mostrar como isso não é verdade. E tá tudo bem, porque isso é natural, isso acontece. Nós valorizamos algo até o momento em que conquistamos aquilo. A partir do momento que aquilo dali se torna nosso, ó, Pituxa, tá bem aqui? Vem aqui, Pituxa. Vou pegar a Pituxa, peraí. Deixei a porta aberta ali que ela estava querendo sair. Então, voltando. Quando nós conquistamos aquilo que tanto lutamos, é como se aquilo dali perdesse valor. Ele simplesmente, antes por ele estar longe da gente, eu tenho que parar de falar da gente. Toda hora eu falo da gente. No início, quando você ainda não tem aquilo que você tanto deseja, você passa a dar mais atenção para ele. Por quê? Porque ainda é algo que não está sob seu controle. E isso é natural e vai acontecer com qualquer coisa. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa sobre isso. Quando nos mudamos para Florianópolis, era como se tivéssemos acesso a tudo. Nós podíamos ir para qualquer lugar, não que hoje nós não possamos, né? Ainda continuamos tendo toda essa liberdade. Só que é como se agora nós estivéssemos aproveitando mais o que já está disponível. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nós moramos aqui a 1 quadra da praia. É literalmente atravessar a rua, atravessar uma quadra e pisar na areia. Só que nem mesmo morando a 1 quadra apenas de distância da praia, nem nos finais de semana, feriado, em nenhum dos dias, nós geralmente não íamos à praia. Nós já chegamos a passar quase 1 ano sem pisar na areia. E isso por quê? Simplesmente pelo fato de estar ali, de estar disponível, de estar ali a qualquer momento sendo nosso, entende? E é diferente de quando você não mora na praia e você vai para visitar. Por quê? Quando você não mora e você vai ali passar um final de semana, passar um feriado, passar férias, você simplesmente quer ficar o tempo inteiro na praia. Você quer ficar o tempo inteiro ali na areia. Você quer aproveitar daquilo dali. Por quê? Porque você sabe que o seu tempo com aquilo, ele é finito, ele é limitado. Você sabe que daqui a alguns dias aquilo dali vai acabar. Então você precisa aproveitar e extrair o máximo daquilo dali, porque você não sabe quando você vai voltar para a praia. E esse é só um exemplo. Talvez isso tenha acontecido com você, com um celular novo que você comprou, ou talvez aconteceu com um carro novo que você comprou, ou aquela TV nova que você tanto queria, ou a roupa nova que você tanto lutou para conquistar, o tênis que você tanto lutou para conquistar. E veja bem, eu estou falando apenas de bens materiais aqui. Por quê? Porque geralmente o que a gente mais deseja e o que o brasileiro mais quer é conquistar bens materiais. E bom, isso acho que é meio óbvio, né? Não preciso nem falar aqui o motivo. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, é porque nós não temos acesso a isso. É muito difícil de conquistarmos esses bens materiais que em outros países é algo tão natural, é algo tão fácil, tão comum. Então muitas vezes aqui no Brasil nós passamos a valorizar isso, bens materiais. Só que eu já te dei o exemplo da praia. Ou talvez você possa encaixar esse exemplo em qualquer outra viagem que você faça, ou talvez um evento em família que você queira fazer, ou talvez simplesmente conquistar aquela pessoa que você tanto gosta, que você se apaixonou. No momento que você conquista isso, você simplesmente deixa de valorizar aquilo que é seu. E eu não estou dizendo aqui que você não vai dar mais bola, não vai mais ligar, não vai mais se importar com aquilo. Não, não é isso. É simplesmente o fato de que, puxa, agora que está sob minha posse, eu posso ter acesso em qualquer momento, eu posso ter acesso quando eu quiser. E isso é um grande problema, porque você simplesmente transforma o que antes era extraordinário para você em algo comum. E quando isso acontece, você não aproveita a sua vida, você não aproveita aquilo que você tanto sonhou. É como se eu quisesse conquistar essa garrafa de água. Puxa, sempre sonhei, sempre quis, agora eu fui lá e conquistei. A partir do momento que eu conquistei ela, eu nem bebo mais água nela. Ela fica ali parada. Ah, mas eu tô vendo que ela tá aqui. Beleza, agora o que eu quero? Agora eu quero conquistar esse ar-condicionado. Então eu vou atrás desse ar-condicionado. De repente, beleza, conquistei o ar-condicionado. Vou aproveitar ele? Não, não vou. O que eu tô fazendo agora? Tô correndo atrás de um mouse. Entende? A sua vida, ela se torna sempre você correndo atrás de alguma coisa. Você não aproveita aquilo que você já tem. Você não aproveita aquilo que você já tem acesso. Você não aproveita a sua vida no agora. Você está sempre olhando para frente, sempre pensando em, puxa, quando eu chegar naquilo dali, quando eu alcançar aquilo dali, quando eu tiver aquilo dali, é quando eu vou estar feliz. Só que isso não vai acontecer. Quando você alcançar o que você agora quer, você simplesmente vai tentar vislumbrar outra coisa. Você simplesmente vai começar a desejar outra coisa. E aí a gente entra para um outro ponto,
que não é tema aqui do vídeo, que talvez o que você talvez esse comportamento de você ficar buscando sempre algo novo, sempre querendo comprar alguma coisa nova, ir para algum lugar diferente, conquistar alguma coisa diferente, não seja de fato um desejo seu. Talvez isso seja um desejo, eu acho que tá muito para cá, agora que eu fui me ligar, acho que assim fica melhor. Mas talvez isso não seja um desejo seu. Talvez seja desejos que foram criados pelas pessoas que você acompanha, pelas pessoas que talvez estejam à sua volta, e você não percebe, porque nós não somos treinados, na verdade, isso é muito mais do que um treino. Na verdade, nós não somos nem mesmo ensinados que isso pode acontecer. Tem a teoria, que é a teoria mimética. Por isso que eu falei, isso é papo para outro vídeo, eu só quis abrir esse parênteses para mostrar que talvez tudo isso que você está sonhando, está almejando, está querendo conquistar, não seja nem mesmo um desejo seu. Mas se você quiser que eu aprofunde mais esse tema, deixa nos comentários aqui que eu trago um vídeo falando sobre isso, mas você também pode pesquisa aí sobre teoria mimética. Você vai ver que como o desejo ele é criado por outras pessoas. Muitas vezes nós nem sequer queremos aquilo, só que por ver outra pessoa tendo ou desejando, aquilo dali se torna algo de interesse e de desejo nosso também. Então você pode pesquisar aí se quiser sobre a teoria mimética. Então veja, no momento que eu percebi isso, falei, caramba, nós deixamos de dar valor para o que nós temos agora, simplesmente por ter acesso a isso. Eu falei, olha só, isso conversando com a minha esposa, né? Eu falei, olha só como a vida se torna banal quando a gente age dessa forma, quando agimos dessa forma. Olha só como a vida se torna banal quando agimos dessa forma. Você fica como se fosse numa ratoeira, sempre correndo atrás do próximo item. E aí eu conversando sobre isso com a minha esposa, eu falei, olha, tipo, nós temos algumas pessoas que nós conhecemos e quando nós viemos morar pra cá, nós saímos algumas vezes, né, com essas pessoas. E é engraçado, porque assim, nós moramos muito próximo de várias praias aqui, né? É uma ilha, é Florianópolis, então nós temos acesso aqui em toda essa costa onde nós moramos. E é tudo praia, é tudo bonito, é uma praia mais bonita que a outra. Tem acesso a tudo, tem os restaurantes ali, barzinho e tudo mais, né? Próximo. Mas sempre que íamos ir para alguma praia, essas pessoas que são conhecidas, sempre queriam ir para outro lugar. Sempre queriam ir para uma praia que é distante. Às vezes pegar 30, 40 minutos ou muito mais quando é temporada, mais de 1 hora para chegar numa praia, quando é literalmente 5 minutos para você sair de casa e chegar na praia, pisar na areia. Eu comecei a perceber isso, eu falei, por quê? Por que todas as vezes que é para sair, em vez de irmos aqui onde já moramos, quer ir para o outro lado da cidade? Eu comecei a me perguntar isso, e aí eu percebi que o motivo é claro, o motivo é porque já tem acesso a isso daqui. Quando eles quiserem, eles simplesmente vão até ali, pisam na areia, olham para a praia, beleza, bonito, e volta para dentro. Por já ter acesso a isso, você deixa de valorizar aquilo dali. Mas olha quantas pessoas saem de quilômetros e quilômetros de distância, às vezes até de outro estado ou de outro país, que aqui tem muito argentino, uruguaio, do Paraguai também, chileno. Então, essas pessoas saem de tão longe para vir até aqui, onde nós moramos, no bairro em que moramos, na praia em que moramos, e nós que já temos acesso a isso, queremos ir para outro lugar. E talvez isso aconteça com você. Se você parar um momentinho para pensar, e talvez isso também, oh Deus, e talvez isso também esteja acontecendo com você e você só não percebeu, com seus amigos, seus familiares, com todo mundo ao redor. As pessoas são assim, elas agem dessa forma, porque aquilo que ela tanto lutou para conquistar, agora já não vale mais tanto. Talvez você tenha um restaurante que sempre quis ir, mas há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ou um pouco menos, você não tinha acesso a esse restaurante, porque ele era muito caro para você. E hoje, talvez ele se tornou algo tão comum que você nem quer mais ir nele. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu fui para Curitiba em 2017, olha que loucura, fui para Curitiba em 2012, cheguei lá em 2012. Eu trabalhei em uma livraria no shopping. E do outro lado da livraria tinha o restaurante do Madeiro. Você deve conhecer, né? O restaurante Madeiro, do hambúrguer e tudo mais. E eu nem conhecia, porque em Maringá não tinha isso, ou se tinha na época, eu nunca nem tinha ouvido falar. Até porque eu fui conhecer um Burger King, um fast food assim, né, lanche fast food, quando eu tinha meus 15, 16 anos. Antes disso, eu nem imaginava o que era. Era algo muito fora da realidade. E aí nós temos outro exemplo. Olha só, antes dos meus 16, eu nem conhecia um restaurante fast food. McDonald's, Burger King, Subway, nunca tinha ido. Então, no primeiro dia que eu fui num BK, com alguns amigos ali. E, cara, aquilo dali pra mim foi um evento. Foi um evento, porque era algo que eu nunca tinha tido acesso. E aí, depois dos meus 17 para frente, eu comecei a ir com mais frequência. Não tanta frequência, mas uma vez ao mês ali eu tinha acesso. E aquilo ali simplesmente deixou de ter valor.
aquilo ali simplesmente se tornou algo normal, algo comum. Mas voltando aqui, por exemplo, do Madeiro. Até os meus 18 anos, eu nunca tinha ido no Madeiro. E aí a primeira vez que eu fui foi com o pessoal E aí a primeira vez que eu fui foi com os colegas ali de trabalho da livraria. Nós recebemos, né, o Vale Refeição ali, e aí nós aproveitamos ali que era começo do mês e fomos lá. Ficou uma parte grande ali, tive que ficar alguns dias ali levando marmita, mas eu experimentei e aquilo dali para mim foi fantástico. E aí tudo bem. Se tornou Ainda assim, depois desse tempo, o Madeiro era um lugar que nós íamos apenas para comemorar algo, nossa, muito assim, fantástico. E aí o Madeiro acabou se tornando, depois disso, dos meus 18 anos para frente, um local onde nós íamos para comemorações. Não era um restaurante comum, não era um restaurante que nós íamos para, como se fosse ali, tomar um café, sabe? Comer um lanche da esquina, algo assim. Não, nós íamos apenas em momentos de comemoração. Eu e minha namorada, né? Na época namorada, hoje esposa. E então eu notava que aquilo dali, para muitas pessoas, era como se fosse mais um dia qualquer. Era como se fosse mais uma refeição qualquer, entende? Era como se fosse uma refeição que eles estivessem fazendo em casa. Mas para nós, era como se fosse um evento. Era uma comemoração, era um lugar que, nossa, nós estamos num lugar super chique. E não é, ele é um restaurante comum, mas... Assim, comum, né? Ele é um pouco mais elevado, mas não é grandes coisas, não é nada de chique, estupendo, né? Nem nada assim. Mas para muitas pessoas aquilo dali era algo muito comum, era algo realmente como se para nós fôssemos ali comendo uma barraquinha de rua, que para nós isso era comum, isso era o comum, né? Mas aí, no momento que nós nos mudamos para Florianópolis, as coisas já estavam muito melhor, e aí ir no Madeiro se tornou algo rotineiro. Quase todo final de semana nós íamos no Madeiro. E aí com o tempo ele foi deixando de ser algo com aquele glamour que nós víamos. Ele foi deixando de ser algo com aquele valor de evento que nós víamos antes. E hoje em dia a gente quase não vai mais. Mas veja, talvez isso tenha acontecido com você também. E eu trouxe aqui vários exemplos. Você vê, eu trouxe o exemplo da questão de objeto, trouxe o exemplo da questão de um bem material, que também é um objeto, mas um exemplo talvez aqui trouxe também um exemplo sobre viagem, sobre você visitar lugares, um exemplo sobre refeição, sobre alimentação. Então você vê que a nossa vida inteira ela está circulada nisso, ela está rodeada disso. A nossa vida inteira ela está rodeada disso. Qualquer coisa que você hoje ache comum, alguns anos atrás, alguns meses atrás, para você era algo extraordinário e você deixou de dar valor nisso. Você transformou o extraordinário em comum. E quando você faz isso, você perde o sentido da vida. E por que fala que você perde o sentido da vida? Porque as coisas para você deixam de ter valor. Você começa... É como se fosse a rede social, onde você precisa sempre de uma estimulação maior. Você precisa sempre que algo novo aconteça, sempre que algo diferente aconteça, sempre que algo que vai te chamar muito a atenção aconteça. Entende? E na vida real é da mesma forma. A vida real está se tornando uma cópia das redes sociais, onde sempre precisa que algo diferente, algo novo, algo extraordinário aconteça para que a sua vida valha a pena. Quando na verdade o que você está vivendo já é o extraordinário de 10, 15 anos atrás, que você sonhava com isso. É por isso que eu tenho aqui esse quadro que eu já comentei em outros vídeos, que é eu me lembro dos dias em que orei por coisas que tenho hoje, que é para eu sempre lembrar, que é para eu sempre estar atento e consciente de que o que eu vivo hoje é algo extraordinário para o Alan de 20 anos atrás. Para o Alan de 10 anos atrás, não precisa nem tão longe assim. Para o Alan de 10 anos atrás, o que eu vivo hoje já é algo extraordinário. Então eu não posso transformar isso daqui em algo comum e achar que isso daqui não tem valor. Eu não posso achar que para eu ser feliz, que para as coisas valerem a pena, que para a vida estar completa, eu precise, sei lá, tá ganhando 100 mil reais, tá ganhando 1 milhão de reais, ter uma casa em Jurerê Internacional, ou sei lá, em outro país, ou algo assim. Não é isso que vai tornar a sua vida extraordinária. Porque no momento que você conquistar isso, essas coisas também vão perder valor. Então você precisa aprender a viver com o que você conquista hoje e continuar valorizando isso, para você poder conquistar o que você tanto quer amanhã. E veja, só para concluir isso daqui, eu não estou dizendo para você não dar valor às coisas mais. Eu não estou dizendo para você não querer conquistar mais coisas. Eu não estou dizendo para você se acostumar e querer viver apenas com o básico. Não é nada disso. Você deve sim continuar almejando, você deve sim continuar buscando coisas novas, e conquistas novas, conquistas maiores para você como pessoa. Mas você tem que prestar atenção e ser consciente de que não basta só ficar olhando para o próximo ponto, para o próximo obstáculo, para o próximo objetivo.
você precisa também olhar e valorizar para o que você tem hoje, porque o que você tem hoje era o que você tanto orou, o que você tanto sonhou há 10 anos atrás. Então eu espero que esse vídeo tenha te dado um estalo de consciência para você valorizar mais aquilo que você já tem hoje. E deixa nos comentários se você chegou até aqui, que esse vídeo tem ficado um pouco longo, mas se você chegou até aqui, deixa nos comentários se você já tinha prestado atenção nisso, se você já valoriza aquilo que você tem, e deixa aqui nos comentários algo de valor que você tem, que você tanto valoriza. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, assim como ele me ajudou a perceber que, puxa, eu tenho e eu vivo aquilo que eu já gostaria de viver. Isso não impede de eu querer mais, de eu querer continuar buscando mais. Mas eu aprendi a valorizar aquilo que eu tenho hoje, aquilo que eu tenho acesso agora, aquilo que eu tanto lutei, tanto busquei para conquistar. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. E esse foi o vídeo número 31. A gente se vê aí no vídeo de amanhã. Um forte abraço e fica com Deus. Valeu!